Olá pessoal, meu nome é Hércules Souza. Nós vamos dar continuidade na série Nova Aliança. Se você é novo por aqui, se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, nós estamos fazendo uma série sobre a Nova Aliança. E para você entender melhor, eu recomendo você assistir os capítulos anteriores que nós gravamos, para você estar mais por dentro do assunto da Nova Aliança. E o que vamos falar a respeito hoje é da oração na Nova Aliança. O relacionamento, como nós se relacionamos com Deus na Nova Aliança. Porque a oração nada mais é a maneira que nós relacionamos com Deus. Oração ela é uma conversa. Então, como se relacionar com Deus após a obra consumada? Existe diferença? Sim, existe diferença. Por quê? Porque na velha aliança, antes da obra ser consumada, o homem, para ele alcançar o favor de Deus, para ele se relacionar com Deus, ele precisava cumprir todas as leis. Ele precisava cumprir todas as leis e antes da nova aliança, na velha aliança, o homem ele não tinha os benefícios que nós temos graças à obra consumada de Jesus Cristo. O homem ele vivia debaixo de, digamos assim, um jugo. Por quê? Porque na velha aliança, como eu já falei, o homem se relacionava através das obras. Ele tinha que cumprir as leis. Então era através do esforço que ele fazia para poder cumprir todas as leis e assim ter um relacionamento com Deus. Então era muito difícil do homem se relacionar com Deus. Por exemplo, antes do véu ser rasgado, antes da obra consumada, existia um lugar onde tinha a presença de Deus. Então o homem tinha que ir até esse lugar, o homem tinha que oferecer sacrifício e assim para poder um sacrifício que se esse sacrifício fosse aceitável, por intermédio de um sacerdote ele fazia esse sacrifício, e se fosse um sacrifício aceitável, ele ganhava, ele alcançava o favor de Deus. Então, alcançar o favor de Deus era uma incerteza na velha aliança. Então, a oração na velha aliança, você basicamente teria que convencer a Deus para te abençoar. Você teria que mostrar suas boas obras para poder alcançar um favor de Deus. Então, isso era um jugo, porque dependia do esforço do homem. Até o sacerdote, ele tinha que estar em dia com as leis para poder fazer o sacrifício. Então, alcançar o favor de Deus era uma coisa incerta na velha aliança. E era uma visão que eles tinham, que se vivia, era debaixo de um jugo que se vivia, aliás, que Deus ele estava sempre irado, porque o homem ele tem a natureza pecaminosa e ele tinha que, vez após vezes, fazer o sacrifício para poder conseguir o favor de Deus, para poder entrar na presença de Deus, ele tinha que ir até um lugar, ele tinha que ir até um lugar específico onde tinha o altar de Deus, ele tinha que ir para um templo para poder alcançar o favor de Deus, porque a presença de Deus habitava em templos. Só que na nova aliança tudo mudou. Na nova aliança, para você se relacionar com Deus, já começamos que a presença de Deus na nova aliança, ela está dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós. Nós carregamos a presença de Deus. Então nós não temos que procurar um Deus fora. Nós temos que falar com Deus que está dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus. Muitas pessoas fazem a prática da velha aliança ao se relacionar com Deus, porque ela tenta encontrar um Deus que está fora.
mas Deus está dentro dela. Entende? Deus ele está dentro de nós. Nós não temos que procurar um Deus fora de nós. Nós não temos que ir até um lugar para estar na presença de Deus, porque a igreja somos nós. Sim, nada de errado existe em você ir a um prédio e se reunir como igreja. Só que nós temos que entender que a igreja somos nós, que a presença de Deus está dentro de nós, que não dependemos de lugar e muito menos dependemos de sacerdote, porque o nosso sacerdote é Cristo, o único mediador entre Deus e homem é Cristo. Então, para nós falarmos com Deus, não precisamos de estar num lugar específico e não precisamos de ir até uma pessoa para falar com Deus. Sim, nós intercedemos um para o outro, só que o que eu quero dizer é que nós devemos ter isso no nosso consciente, que Deus está dentro de nós e que nada impede nós de falarmos com Deus. Basta nós acreditarmos em Jesus, basta nós sabermos que a obra consumada nos deu a presença de Deus dentro de nós, nos trouxe o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós acreditamos, quando nós reconhecemos a obra consumada, quando nós acreditamos, quando nós confessamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, nós temos a presença dentro de nós, nós recebemos a presença dentro de nós. Então, para falar com Deus, você não precisa de ser uma pessoa elevada espiritualmente ou não. Qualquer pessoa tem acesso a Deus, porque Jesus ele fala, eu sou o caminho. Aqueles que querem ir até o Pai, vêm até mim. Então, o único caminho é Jesus. Nós não precisamos de pessoas e muito menos lugares. Pessoas e lugares é muito importante, sim, mas não é a nossa dependência. Nós não somos dependentes disso. E muda muito no relacionamento, porque nós somos livres para falar com Jesus, para falar com Deus, porque nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então nós temos que entender essa identidade que nós somos um com Cristo. Então nós temos livre acesso para falar com Deus. Nós não precisamos de estar no lugar certo, em qualquer lugar nós podemos falar com Deus. Em qualquer ambiente nós podemos falar com Deus e nós não necessitamos de intermediadores, porque o único intermediador é Jesus. Então, muda muito a forma de se relacionar. E isso que muitas pessoas não entendem. Elas se relacionam como se estivesse na antiga aliança. Se relacionam como se vivesse pela velha aliança. E isso é uma forma de se relacionar com Deus onde as pessoas acabam sendo frustradas, porque se a gente se relaciona com Deus da maneira da antiga aliança, nós não estamos reconhecendo a nova aliança. E não reconhecer a nova aliança é não reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. Como eu posso aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, sendo que eu não reconheço o que Ele fez comigo? O que Ele fez para mim, o que Ele fez por mim na minha vida, qual o sacrifício que Ele fez. Então, quando eu não reconheço a nova aliança, eu estou literalmente recusando o que Jesus fez. Eu estou negando o que Jesus fez, como se o que Jesus fez não fosse o suficiente. E muitas pessoas bem intencionadas, por não entender a nova aliança, por conta de viver numa rotina religiosa, por conta de viver num ambiente religioso e não ter acesso e não ter conhecimento à nova aliança, acaba caindo nesse erro. Então, por isso que nós temos que orar ao Espírito Santo para que abra o entendimento do nosso coração, para que nós entendamos cada vez mais da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só assim nós teremos um relacionamento saudável. E a oração na nova aliança, ela muda totalmente. Por que ela muda totalmente? Na palavra vai dizer que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção. Então, se nós somos abençoados, então nós não precisamos pedir por bênção. E isso
causa atrito na mente das pessoas, porque viveram a vida toda como cristão, só que de uma maneira na antiga aliança, ou misturando a nova com a velha. Isso não é bom, porque não se coloca vinho novo em odre velho. Então nós temos que radicalmente começar a entender, pedir luz para os nossos corações, pedir ao Espírito Santo que ilumine os nossos corações para que nós entendamos a nova aliança e nós começamos a viver radicalmente a nova aliança. Precisamos ler a Bíblia com a lente da nova aliança, porque a nova aliança não quer dizer que o Antigo Testamento não vale de nada. Pelo contrário, Paulo ele teve a revelação da nova aliança e só tinha o Antigo Testamento para Paulo estudar. Só tinha as escrituras do Antigo Testamento para Paulo estudar. Então, toda a nova aliança está no Antigo Testamento. Por isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo discernimento de entender o que é a nova aliança. Ler o Antigo Testamento, mas ler com a lente da nova aliança. Porque Paulo ele teve a revelação da nova aliança, só que ele viu o Antigo Testamento. Então o problema não está em ler o Antigo Testamento. O problema está como a gente vai entender. Nós temos que entender a época que nós vivemos. Nós vivemos após a obra consumada. Nós temos que entender quem nós somos. Nós não somos Israel, nós não somos judeus. Nós temos que entender o que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, tem a nos revelar de Jesus Cristo. E tem muita coisa a se revelar. Em Gênesis, Deus, quando Adão e Eva eles se vestem com a folha, Deus ele vai e mata um animal para vestir eles, para encobrir a nudez deles. E aí você já começa a ver o Evangelho, você já começa a ver a nova aliança. Então sempre nós temos que abrir a nossa visão, pedir para o Espírito Santo abrir a nossa visão para que nós entendamos a nova aliança mesmo lendo o Velho Testamento. E estou pensando em fazer vídeo mostrando algumas passagens do Antigo Testamento que nos revela a nova aliança, para que o nosso entendimento abra cada vez mais. Então essa é a importância. Se na nova aliança nós já somos abençoados, o texto fala que nós já somos abençoados, em Efésios 1 fala que que nós fomos abençoados com todas as bênçãos. Então, se nós somos abençoados, nós não temos que orar por bênção nenhuma. Nós temos que agradecer. Porque quando eu peço para Deus me dar, por exemplo, algo material, sendo que eu já fui abençoado, quando eu peço para Deus uma bênção, eu vou estar pedindo algo que Ele já me deu. E se eu estou pedindo algo que Ele já me deu, eu não creio que Ele me deu. Mas é aí que vem a confusão na mente de muitas pessoas. Se Deus já me deu, por que não se manifestou na minha vida? É porque tudo que Deus nos deu está no céu. E nós temos acesso ao céu. E é pela nossa fé que nós recebemos. Então tudo que nós temos em Deus, tudo que Deus preparou para nós, tudo que a obra consumada preparou para nós, tudo que Jesus Cristo nos deu por herança, nós só não recebemos por conta da nossa incredulidade. Então, se é por conta da minha incredulidade, eu tenho que trabalhar isso. E a melhor forma, a única forma de você trabalhar a incredulidade é você reconhecendo que tem incredulidade dentro do seu coração. E é uma luta que nós temos que entrar. Nós temos que orar, jejuar, mas pedindo para Deus não
bênçãos materiais, não coisas materiais. Pedir para Deus para que tire a incredulidade do nosso coração, para que nós acessamos as bênçãos que Ele já nos deu. Porque nós cremos que Ele deu, só que nós cremos no nosso intelecto. A fé, ela é pelo coração. E se o coração tem incredulidade, a gente não consegue alcançar. Então nós devemos trabalhar o nosso coração para alcançar tudo que já está pronto. Então, a oração na nova aliança, você não apresenta para Deus o seu problema. Você apresenta o seu Deus para o problema. Você não ora para que o problema se resolva. Você ora sobre o problema. Um exemplo, Pedro e João, quando eles ministraram a cura naquele paralítico, naquele coxo que ficava na porta do templo, Pedro, ele não orou para Deus, Deus, cura esse moço, em nome de Jesus Cristo, cura esse moço, e começou a orar intensamente, pedir, até que Deus curasse ele. O que Pedro fez? Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele ordenou. Por quê? Porque ele reconhecia a autoridade que ele tinha. Então nós devemos reconhecer a autoridade que nós temos. E a gente orar de uma maneira correta para que os milagres aconteçam na nossa vida e através da nossa vida. Entende? Nós temos que orar de uma maneira que nós acreditamos o que Jesus já nos deu. Um exemplo, se eu tenho uma enfermidade, o que a obra consumada fez por mim? Que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, então eu já sou sarado. Então eu não devo aceitar a enfermidade. Então eu devo ordenar que a enfermidade saia de mim. E pela fé eu sou curado. Eu não tenho que orar para Deus me curar, porque Ele já me curou. O que Jesus Cristo fez já é o suficiente para todas as coisas que eu preciso nessa terra. Então quando eu oro sobre a enfermidade, eu ordeno que ela saia. E ela tem que sair, porque eu sou curado. Jesus já me curou. Então ela não tem poder sobre a minha vida. A enfermidade é ilegal sobre a minha vida. Então ela não tem que ficar na minha vida. Não só a enfermidade, todas as áreas, sejam financeira. Jesus ele se fez pobre. Ele sendo rico se fez pobre para que nós se enriquecesse. Então nós não devemos aceitar a escassez na nossa vida, nós não devemos aceitar a limitação na nossa vida. Mas o que acontece? Por que nós vivemos isso? Porque por conta da incredulidade que está dentro do nosso coração. Por isso que Paulo orava para a igreja, que o Senhor abrisse o entendimento do coração para que entendesse mais da graça do Senhor Jesus Cristo. Que desse espírito de revelação. Essa que deve ser a nossa petição. Das demais coisas, nós temos que agradecer. Mas aí você me pergunta, uma coisa que confunde muito a mente das pessoas, e quando eu aprendi isso, me confundiu também. Você vai falar assim, eu vou agradecer por uma coisa que não está manifestada na minha vida ainda, eu vou estar mentindo. Mas você não vai estar mentindo. Por exemplo, você precisa de uma provisão. E você agradece por essa provisão. Você precisa de uma provisão para pagar uma conta. E você agradece por essa provisão, por essa quantia. Só que o inimigo vai jogar na tua mente que você está mentindo. Não, você está mentindo porque você ainda não recebeu essa quantia para você pagar essa conta. Se você não recebeu e você está agradecendo que Jesus Cristo te deu, você está mentindo. Só que você está olhando pelos olhos espirituais. Se fosse assim, Jesus era mentiroso. Porque quando Lázaro estava enfermo, ele disse, essa enfermidade não é para a morte. E Lázaro morreu. Por quê?
Porque Jesus ele estava olhando com os olhos espirituais. Ele já estava tomando posse da ressurreição de Lázaro, porque Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Aí Jesus falou, ele dorme, mas Lázaro estava morto. Ele não mentiu, ele estava falando isso, ele estava falando com os olhos espirituais. A filha de Jairo também estava morta, Jesus falou, a menina adormece. E riram, começaram a rir. Só que Jesus não estava mentindo. Ele estava falando espiritualmente, ele estava olhando com os olhos espirituais, falando pela fé. Então não deixa o inimigo colocar na tua cabeça quando você agradece por algo que ainda não se manifestou no natural, só que no espiritual, no sobrenatural, você já sabe que existe. Então você está olhando com os seus olhos espirituais. O inimigo ele jamais vai querer que você faz isso. Ele começa a jogar seta na sua mente como se você fosse um mentiroso. Aí você para de profetizar, você para de tomar posse e você vive em derrota, que é o que ele quer. Então nós não devemos ouvir a voz do inimigo. Nós devemos, por isso que é importante nós lermos o Evangelho e ver como Jesus operava. Porque o inimigo, certa feita, ele tentou jogar na minha mente que eu estava mentindo, numa coisa que eu estava tomando posse. Eu falei, nossa, mas eu estou mentindo. Será que eu estou sendo um mentiroso? Só que lendo como Jesus operava, se for pensar dessa forma, Jesus também era mentiroso. Só que Jesus ele não era mentiroso, ele estava tomando posse. Ele estava manifestando a fé. Ele estava olhando com os olhos espirituais. Então não deixa o inimigo jogar esse dardo inflamado na sua mente. Entenda, sempre que você for querer viver pela fé, sempre que você for querer manifestar a sua fé, o inimigo ele vai tentar fazer você parar, jogando pensamentos contrários, jogando pensamentos de incredulidade, desânimos, pensamentos negativos na sua mente para que você fale coisas negativas, porque a palavra ela tem poder. E ele sabe muito bem disso. E quando ele vê você agindo pela fé, para ele isso é uma derrota. Porque ele sabe que se você agir pela fé, você vai alcançar. E ele quer jogar incredulidade no teu coração. Só que aí ele usa a mente. Então todos os pensamentos negativos, nós não devemos permitir que desça para o nosso coração. Porque se descer para o nosso coração, vai criar barreiras de incredulidades. E criando essas barreiras de incredulidades, vai ficar difícil da gente acreditar, vai ficar difícil da gente manifestar a nossa fé e vai ficar difícil da gente falar palavras proféticas sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre a vida de uma outra pessoa que te procura para você orar pela enfermidade, para você orar pela vida dela, uma pessoa que te procura, uma pessoa que não conhece a Cristo, mas ela reconhece que você é homem de Deus, procura você para que você ore sobre a enfermidade, só que o inimigo ele sempre vai querer jogar seta, porque isso acaba com o reino do mal. Quando a gente age pela fé, a gente alcança a nossa vitória, irmão. E nós alcançando a nossa vitória, para ele é uma derrota. Entende? E ele quer jogar na nossa mente dia após dia pensamento negativo. Então entenda, quando você começar a agir pela fé, e eu recomendo que você faça isso, porque tudo que não é feito por fé é pecado, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então comece, está na hora de você começar. A fé é um músculo, ela precisa ser exercitada. Exercita esse músculo para que você vai alcançando cada vez níveis maiores espiritualmente. Só que um segredo que eu te dou, eu falo por experiência própria, não escuta a voz negativa da sua mente. Não escuta. Tudo que vier negativo na sua mente você repreende, não escuta. E para que a gente fique cada vez mais firme na promessa, nós temos que alimentar o nosso espírito. Nós temos que se relacionar com Jesus. Nós temos que conversar com Jesus. Nós temos que pedir para o Espírito Santo abrir o nosso coração para que nós conheçamos mais de Jesus Cristo. Porque é assim que vai alimentar a nossa fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então você tem que se alimentar também. Porque o inimigo ele não brinca.
Então se alimente. Se alimente. Não deixa seu espírito com fome. Porque se o seu espírito tiver fome, ele vai enfraquecer. E vai ser difícil de você evitar esses pensamentos negativos. Vai ser difícil você evitar os dardos inflamados do inimigo. Então, persevere na busca. Pare um pouco de buscar por coisas materiais e busque pelo sobrenatural. Busque pelo reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Creia na palavra. Jesus disse isso. Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Basta crer. Busca. Começa. Eu não sei por onde começar. Começa. Começa lendo o Evangelho. Começa lendo um livro da Bíblia. Começa, irmão. Começa. Baixa um aplicativo que tem um devocional. Ora, peça ao Espírito Santo. Faça uma oração sincera. Fala, Espírito Santo, eu não consigo, mas eu quero. Começa, irmão. É tempo de nós se relacionarmos com Deus cada vez mais, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós manifestamos o reino de Deus nessa terra, para que nós tomamos o papel de igreja, igreja realmente uma igreja que manifesta milagre, curas, para que nós mostramos a nossa identidade para esse mundo, para que o mundo queira ser igual a nós, irmão. Vamos parar um pouco de religiosidade, porque ninguém quer ser um religioso. O mundo não vai querer ser um cristão religioso. O mundo não vai querer seguir um cristão religioso. O mundo vai querer seguir um cristão cheio do Espírito Santo, não cheio de religiosidade. Entenda isso. Ser o sal da terra é fazer que as pessoas queiram ser como nós, porque o sal ele dá sede. Então nós devemos cada vez mais buscar o Espírito Santo, buscar entender mais de Jesus Cristo, buscar mais entender do Evangelho, porque o Evangelho ele não é só palavras, o Evangelho é poder, e nós devemos manifestar o poder do reino de Deus nessa terra, para que as pessoas creem, para que as pessoas se convertam, em nome de Jesus Cristo, irmão. Vamos tomar a nossa posição como igreja. Vamos tomar nossa posição como igreja, não para interesses próprios, mas sim para manifestar o reino de Deus nessa terra. E quando a igreja tomar a posição que ela tem que tomar como igreja, manifestar o poder do reino do céu, nós não vamos precisar se preocupar com as coisas desse mundo. Nós não vamos precisar se preocupar com as coisas terrenas, porque nós seremos sustentados sempre pelo reino do céu. E milagres e maravilhas acontecerão nos últimos dias. E uma grande colheita será feita. Em nome de Jesus, irmão, receba essa palavra, creia nessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.